Então, essa é a quinta aula, né? E o tópico na aula presencial, a gente já visitou esse tópico logo depois que a gente viu a área de figuras planas. Então a gente vai trabalhar a questão da trigonometria em triângulo qualquer. Bom, a gente se acostumou até o presente momento de trabalhar fazendo todo o estudo e sempre se dirigindo ao triângulo retângulo. Aqui não vai ser muito diferente não, a gente vai expandir a teoria, mas ela está totalmente embasada numa construção trigonométrica sobre triângulos retângulos. Tá? Na semana passada a gente expandiu, só que em outro sentido, para trabalhar a parte de razões trigonométricas, mas voltado para um ciclo trigonométrico. Então a gente não estava mais limitado a um triângulo retângulo no quesito que a gente só poderia calcular ângulos agudos, que é o que um triângulo permite para a gente. A gente passou para um ciclo trigonométrico que aí permitiu que a gente calculasse as razões trigonométricas, qualquer uma daquelas 6 razões trigonométricas, para qualquer ângulo, né, de 0 a 360 graus, ou seus ciclos concomitantes, né, com suas voltas sobre esses 360. Então, qual é a grande sacada aqui? No primeiro momento, quando a gente trabalha um triângulo retângulo, a gente tem uma exigência do ângulo reto. Então, a base está associada a essa construção. Só que, nesse momento aqui, a gente vai abordar situações em que o triângulo ele não tem a garantia de um ângulo reto, então eu preciso elaborar um pouco mais a conta para chegar ao resultado da informação. Ou mais adiante, né, essa estrutura toda aqui ela vem com duas finalidades, que são as leis do seno e a lei do cosseno. A primeira, onde a gente está focado em construir, baseado que eu conheço mais de um ângulo da estrutura do triângulo, né? Se eu conheço dois, eu conheço logo todos. Já a lei dos cossenos é se eu conheço a informação da métrica dos lados. Então, a primeira situação que diverge da construção de um triângulo retângulo é essa aqui. Acredito que vocês lembram bem dessa problemática aqui. Então, tinha uma estrada, e nessa estrada foi feito o entroncamento que ligava de forma retilínea duas cidades. Uma delas com distância marcada aqui de 600 metros, e sob uma medição, um instrumento de medida aqui, normalmente se tratando de medidas planas e altimétricas, a gente usa um teodolito, que é basicamente um transferidor, só que associado mais a medidas com visada. Então, ao invés de a gente usar o transferidor, colocando ele, posicionando ele no papel, marcando o centro da estrutura e a partir daí graduando a abertura angular que a gente quer, a gente está vendo uma ferramenta que ela é nivelada sobre o plano, sobre o piso. Você já paga uma topografia? Não, né? Eu já paguei a topografia. Pronto, então vocês conhecem, alguns de vocês já conhecem essa ferramenta. A ideia de nivelar com o plano é com a visada seja num plano paralelo à superfície que está sendo demarcada, e as visadas fazem a mesma instrumentação que a gente viu na aula da semana passada. A gente vai ter um horizonte, que vai ser o norte de marcação da gente. Então, por exemplo, posicionado o instrumento aqui, poderia dar um norte de visada ou zerar o instrumento associado a essa medida aqui em B, para já fazer a alusão de medida no sentido anti-horário, e faz a abertura do instrumento fazendo uma nova visada em outro ponto de limite aqui, nessa região, e o instrumento diria para a gente a marcação de 65 graus. Então, tendo um entroncamento, duas estradas retilíneas e uma abertura de 65 graus, e em outro ponto de visada, aqui no final, no local da, vamos dizer assim, um condomínio A, também foi marcado o instrumento, fazendo a visada ao contrário, zerando em E aqui e fazendo uma abertura angular de 38. Trocando para o esquema que a gente vê em matemática, o que a gente tem aqui é uma estrutura de triângulo, onde esse cara tem medição a chapéu 38 graus, é chapéu 65 graus, então a gente sabe que esse carinha aqui nem de longe vai ser 90 graus. Então esse triângulo aqui, que triângulo é esse?
Retângulo ele não é. Qual é a denominação para ele em função dos ângulos? Ele é o... Não tô lembrando se é escaleno, é equilátero. Equilátero não é. Não, acho que é escaleno. É escaleno. Não, aí essa denominação que você está dando é em função dos lados. A gente está querendo as denominações em função dos ângulos. A gente tem denominação em função dos ângulos, são o retângulo, acutângulo e obtusângulo. Qual se encaixa nessa situação aqui? Esse aí é um acutângulo. Isso. Se a gente tem aqui 38,65, já passa de 90, então esse cara aqui tem que fazer 180 graus na soma, ele é menor do que 90. Então, temos uma estrutura de um triângulo acutângulo. Voltando para a problemática, o que é que o cara queria? Ele queria, na verdade, era saber a distância entre esses dois vértices aqui do triângulo, na verdade, dos dois condomínios, só que ele não podia fazer uma medição reta por uma trena, por exemplo, porque tem uma região aqui que é intransponível. Então, vai se fazer uso de algum outro argumento para chegar nessa condição. Como a gente está vendo, ele não é um triângulo retângulo, então não poderia, a princípio, calcular o seno ali e obter os valores. Só que dá para construir baseado numa condição bem específica de ciclo trigonométrico. Vamos ver o teorema, como é que ele se comporta. Antes de ver a demonstração, vamos entender aqui o que diz. As medidas dos lados de um triângulo são proporcionais aos senos dos respectivos ângulos opostos. Quem pode me dizer, trocar em palavras, o que essa frase está querendo me dizer? Repete a frase, por favor, professor. As medidas dos lados de um triângulo são proporcionais aos senos dos respectivos ângulos agudos. Beatriz. Opa, tá querendo voltar para o livro, não? Será que bugou? Eu não consigo traduzir, não. Tá. Então, ó. As medidas dos lados, ele está se referindo ao valor métrico, né, da informação do segmento, por exemplo, o segmento AE. Então, o lado ele será proporcional ao seno do respectivo ângulo oposto. Quando ele está querendo dizer isso, na ideia de proporcionalidade, ele está querendo dizer que o maior lado estará diretamente associado ao valor do maior seno. Essa primeira afirmação que ele está dizendo aqui para a gente é isso. Segundo o teorema das leis do seno, as medidas dos lados de um triângulo são proporcionais ao seno dos seus respectivos ângulos. Ou seja, se eu calcular o seno de A chapéu, seno de B chapéu e seno de E chapéu, eu vou ter três valores do seno. A gente sabe que o seno é uma razão trigonométrica, é um número. E eu tenho uma medida de lado aqui, uma medida de lado aqui, uma medida de lado aqui. O maior valor da razão trigonométrica que eu encontrar vai estar associado ao maior lado. Vamos continuar. E a constante de proporcionalidade, isso vocês devem ter visto lá em Matemática 1, quando estava fazendo estudo lá de função. A ideia de proporcionalidade, quando a gente faz construção ali da ideia do que é função linear, faz um crescimento proporcional, fala-se um pouco de constante de proporcionalidade, é igual à medida do diâmetro da circunferência circunscrita a esse triângulo. Aqui já viaja um pouco mais, mas na própria demonstração a gente vai ter que construir uma circunferência. O que ele está dizendo aqui é, existe uma constante de proporcionalidade que garante que essas medidas tenham o mesmo valor, ou seja, na primeira parte ele está dizendo que o maior lado está associado ao maior seno. Então, lado 1 com seno 1, lado 2 com seno 2, lado 3 com seno 3. Se eu fizer uma relação entre eles, no caso, lado 1 dividido por seno 1, lado 2 dividido por seno 2, lado 3 dividido por seno 3, eu vou obter uma constante, porque o valor ele é constante.
E essa constante a gente está chamando de constante de proporcionalidade. Se a gente está dizendo que eles são proporcionais, existe um valor que garante essa proporcionalidade. E de quanto ele é proporcional, de qual é a proporção, será essa constante. E ele está dizendo que esse número, ele não é um número qualquer, não vai ser variante sobre qualquer triângulo que for gerado, mas a medida dele é igual à medida do diâmetro de uma circunferência circunscrita a um triângulo. O que quer dizer uma circunferência ser circunscrita? Não confundir com circunscrita. Circunferência circunscrita quer dizer que ela circunscreve, ela cobre o triângulo, então ela está em volta externamente do triângulo. Se fosse dita aqui uma circunferência circunscrita, ela estaria dentro do triângulo. Tá? Ela estaria tocando os lados, ela tangenciava os lados pela sua parte interna. Mas vamos lá, vamos ver como é que fica essa construção. A gente vai tentar se basear nessa segunda parte aqui. Se existe uma circunferência que circunscreve, a gente vai pegar ela. Vamos primeiro desenhar alguma coisa aqui muito louca e chegar nessa circunferência. Na aula passada a gente viu que circunferência é essa. A gente precisa de uma condição matemática para desenhar a circunferência que circunscreve. Qual é a serviana que vai me dar a circunferência circunscrita? Traço a primeira aqui, a segunda aqui e a terceira aqui. Que retas são essas que eu estou colocando aqui? Opa. Alguém sabe dizer? Eu tô tentando lembrar o nome desse tipo de reta. Essa é a mediatriz. É o centro de uma reta, é a mediatriz. Tá? Ela tem a propriedade de dividir o plano em duas partes. Por exemplo, essa mediatriz aqui, ela tem a característica de dividir o plano em duas partes. Por exemplo, se eu pegar aqui um ponto qualquer nela, esse carinha aqui, se eu fizer um segmento que sai desse cara que deu origem àquela mediatriz, esse outro cara que tem origem a essa mediatriz, e eu vim aqui e quiser calcular a distância desse e desse, o que é que eu vou encontrar? Essa distância é igual, né? Então a mediatriz ele é o lugar geométrico que divide o plano de tal forma que qualquer ponto que eu pegar aqui em cima dessa reta, ela está equidistante, ó, aos dois pontos que deram origem a ela de forma igualitária. Então assim, se por exemplo, se alguém chegasse para você e perguntasse, dados dois pontos no plano, quantos pontos estão equidistantes a esses dois pontos dados? A resposta seria infinitos pontos. Não somente aquela resposta padrão do ponto médio. O ponto médio, sim, ele está equidistante aos dois, mas qualquer ponto aqui em cima dessa reta, ele é equidistante àqueles dois. Beleza? Definimos aqui o que é uma mediatriz. Está todo mundo craque em geometria posicional? Gilmar e André chegaram. André conseguiu entrar? Eu cliquei ali. Boa tarde, professor. Boa tarde. Eu cliquei ali para aceitar ele, mas eu não estou vendo ele aqui não. Eu acho que ele desistiu de entrar. Vamos lá. Então, ó, eu desenhei aqui as mediatrizes. O encontro dessas mediatrizes, se eu conseguir colocar o ponto bem certinho, é esse aqui. Quando eu passo uma circunferência e travo em qualquer um desses três pontos,
eu tenho a bendita circunferência que circunscreve o triângulo. Tá? Então, o que está aqui, desenhar um triângulo qualquer, não necessariamente ele precisava ser acutângulo. Deixa eu destruir um pouco isso aqui. Um equilátero, só para... Não vai ser bem um equilátero, mas vai ajudar. Parece equilátero, a gente não sabe os valores, mas não necessariamente teria que ser aquele. Isso aqui vai funcionar para qualquer triângulo. Se eu quisesse fazer um triângulo retângulo próximo do triângulo retângulo aqui, ó, tá aqui, tá desenhado. Então, eu sempre consigo chegar nessa circunferência que circunscreve. Vamos voltar para lá. Constante de proporcionalidade é igual a medida do diâmetro da circunferência circunscrita. Então tá aqui. Acho que o computador hoje não está muito legal não. Uma vez que eu localizo essa circunferência, eu consigo localizar aqui, ó, no segmento daqui até esse ponto o valor do raio. E claro, passando, por exemplo, aqui uma reta que passa daqui para cá, eu localizo esse outro ponto de cá e obteria assim o valor do diâmetro. Mas é só uma demonstração visual, mas não é o que a gente quer. Vamos voltar para cá. A jogada está nessa estrutura aqui, ó. Tenho aqui a minha figura, o meu triângulo lá. Então, B, lado oposto Bzinho, C, vértice, lado oposto Czinho, A, vértice, lado oposto Azinho. E aqui ele já aparece magicamente com a circunferência que circunscreve, mas a gente sabe que, como a gente mostrou lá, qualquer triângulo tem uma circunferência que circunscreve. Aqui pode ficar aparecendo, cabe uma circunferência aqui porque esse desenho ficou bem organizadinho, então dá para desenhar a circunferência. Mas e se eu fizesse um triângulo bem fora do padrão, será que eu conseguiria? Tipo isso aqui. Opa. Um negócio assim, ó. Estão vendo? Por mais feio que o triângulo seja, eu consigo gerar a circunferência. Não fica um negócio bonito, mas ela existe. Sempre ela vai existir. Aí, a grande sacada aqui vem de outra propriedade. Por exemplo, o que a gente está querendo aqui é conhecido o triângulo e tenho esse lado de cá que eu quero obter, eu estou querendo descobrir esse ângulo aqui. Estão vendo essa construção que ele já está mostrando aqui? Isso é um resultado. Esse resultado não foi falado na aula passada. A gente falou na aula passada, não, na aula retrasada, de ângulo central, que era aquele ângulo que era medido, né, a partir daqui, ó, do centro da circunferência. Então, eu seguia até aqui e media um ângulo. Vamos para cá. Por exemplo, ângulo central aqui para uma corda poderia ser isso aqui. Aqui. Desse ponto para esse ponto e esse ponto. Lembram disso? A gente conseguia calcular isso aqui. Só que existe outro ângulo que pode ser mensurado. Vamos colocar um ponto qualquer aqui só para ter uma noção e vocês chegarem a essa resolução. Se eu posiciono essa medida aqui, eu obtenho 37,64. O que esse 37,64 tem de especial? Olha para esse número aqui e olha para esse de cá. Vou até facilitar a vida de vocês e vou tentar colocar um ângulo que fique bonito ali em cima para facilitar o entendimento. Mas quem já conseguir perceber já fala. Ixi. Não tá dando muito certo não, deixar um ângulo bonito não. Opa. Pronto, eu acho que esse aqui já dá para ajudar bastante. Alguém consegue notar alguma coisa? Vou passar só 2 segmentos aqui para a gente perceber que a gente está falando dos mesmos pontos. Ó. Esse cara está medindo esse segmento aqui e esse outro
Está medindo esse segmento aqui. Todos dois estão falando da mesma corda BC. O ângulo central para a corda BC mede 72,04. O ângulo interior, né, aquele ângulo que é o segmento dessa corda, mas que está associado a um ponto aqui, ele está medindo 36,02. O que é que tem de comum entre o central e esse cara? É metade do central. Beleza. Mas será que isso é sempre verdade ou porque eu escolhi um ponto ali na sorte que deu isso? Eu acho que é. Deve ser a regra. Vamos ver. Lembra que quando eu puxo o ponto aqui os valores mudam? Sim ou não? Ó, por exemplo, se eu mudar esse cara aqui, muda tudo, né? Estão vendo aí? Se eu mexer no ponto, os valores mudam. Mas quando eu paro, esse cara é metade desse. Porque a gente está falando, ó, é sempre dessa corda. Agora vamos ver o que acontece se eu mudo a posição desse cara. E aí, galera, o que é que está acontecendo aqui? Alguém consegue explicar isso? Alguém tem alguma sugestão de por que isso não está se alterando? Eu não tenho uma ideia muito certa. Isso é um ângulo interior, tá? Não importa de onde eu esteja pegando esse ponto na circunferência, mas para quem eu estou olhando. Quando eu estou olhando o ângulo central, esse carinha aqui, ó, ele faz a abertura angular que essa corda está me dizendo. Quando eu faço essa medição interior aqui, que é uma medição dessa corda, só que vista de qualquer ponto, ó, qualquer ponto mesmo, vou pegar esse carinha aqui do lado dele, ó, 38,38. Então, sempre que eu pegar qualquer ponto aqui, dado na circunferência, e eu estiver olhando para uma mesma corda, sempre a medição angular dela aqui, que é o arco metade, né, que a gente pode chamar também em alguns livros, ele vai ser metade da sua medida da abertura central. Tá claro essa partezinha aqui? Eu estou só passando informações para vocês porque a gente está voltando lá para a demonstração. Só que o livro ele pula muito diretamente e tem muita informação aqui que não é mostrada lá. Até aqui, beleza? A gente aceita que isso aqui a gente viu na aula da semana retrasada, que é a medida da abertura do ângulo central, que é como a gente pode medir um arco de circunferência, no caso o arco BC. E agora a gente está falando do ângulo interior. E a propriedade dele é que ele é o arco metade. Então, qualquer um dos infinitos pontos que estiverem sendo marcados na circunferência, esses não, né? Esses estão dentro. A gente está olhando, nesse momento aqui, a gente está olhando esse arco aqui de fora. Opa. Alguém entrou. Abraão. Opa, aqui. Agora eu vou apagar isso, só para a gente poder ter a figura inicial. Pronto, agora a gente volta para cá. Daqui, ele está mostrando isso aqui para a gente. Ó. Olha bem e preste atenção no que foi falado. Esse cara aqui, ele está olhando para a chapéu, que é o ângulo que ele está querendo encontrar lá em cima. Esse ângulo está associado a esse azinho aqui. Olha o que ele fez, ele construiu um outro triângulo aqui. Lá no GeoGebra aqui, eu mostrei que se eu pegar qualquer ponto aqui por fora, não me interessa a posição que ele esteja, esse ponto aqui mede esse arco BC aqui embaixo, vai dar um número. Mas esse outro ponto D aqui, ele também está medindo o arco BC. Deixa eu tentar reproduzir isso aqui. Eu vou pegar um ponto aqui. Não, já tem um ali. Esse ponto aqui. Vou colocar aqui. Esse ponto aqui tem um ângulo. E agora eu vou colocar um outro ponto aqui com um segmento aqui e um segmento aqui.
e vou colocar o ângulo dele. Todos esses dois carinhas, estão vendo? Deixa eu mover esse aqui só para a gente ver. Todos esses dois carinhas estão dizendo a mesma coisa para mim. 101,09. E o triângulo que a gente está estudando está aqui. Aí vamos voltar para cá. Por que que ele se interessou por esse daqui? Esse cara aqui é o que a gente está querendo descobrir. Ele está dentro do triângulo. Eu não posso mudar ele. Mas eu posso fazer uso desse outro carinha aqui, que é o D. E por que essa posição especial que esse D está aí, ela é importante para mim? Alguém consegue perceber? Assim, não. Esse cara aqui, ele me era um problema, porque esse triângulo é ocutângulo. E eu não tenho razão trigonométrica nenhuma nele. Mas, esse outro cara aqui, ele está preservando o que me interessa desse. Ó. O que me interessa desse aqui é que esse ângulo está olhando para esse lado A. Esse novo triângulo que foi gerado aqui, a gente viu que esse ângulo aqui é o mesmo desse. A construção aqui mostra isso. Ó. É o mesmo ângulo. E eles estão olhando para o mesmo lado também aqui, ó. AC, quando eu olho para cá, esse daqui também está olhando para o lado BC, ou o Azinho. Mas ele é especial porque a posição dele aqui está tão conveniente que em C, ele está formando que ângulo aqui em C? Repete, por favor, professor. Ó, aqui tá muito barulho e eu não consigo escutar direito. Tá, vamos lá. Tá aqui o triângulo. Eu desenhei aqui a circunferência que circunscreve, ela tá aqui. E o que eu estou interessado é olhar esse cara aqui, que é esse ângulo, associado a esse lado. Mas a gente viu lá que esse ângulo, na verdade, ele está olhando essa corda. Então, qualquer ponto que eu pegasse aqui em cima, em qualquer lugar, o ângulo também seria o mesmo olhando para essa corda. Então, eu posso pegar qualquer outro ponto aqui, que também vai ser legal. Aí eu vou pegar esse ponto aqui. Porque esse ponto aqui, além de estar olhando para a mesma corda, o que quer dizer que ele tem o mesmo ângulo, ele está deixando esse carinha aqui embaixo ó, com um ângulo reto. Vamos ver. Eu não sei se eu vou conseguir... Deixa eu puxar um pouquinho mais para cá para facilitar a minha vida para mostrar isso para vocês. Aqui assim. Aqui ele já vai ser reto. Aqui, por exemplo. Está aqui. Esse segmento está fazendo 80. Esse é o outro que eu vou achar uma posição legal para mim. E eu vou mostrar a situação que está acontecendo com esse cara. Quando eu estou mexendo nesse, reposicionando ele, o 80.31 não muda. Mas ó, quando eu estou olhando para o de baixo, ó, eu estou mexendo de baixo até eu chegar numa situação que seja confortável para mim. Não vou conseguir chegar em 90 perfeito por limitações do programa, mas dá para entender. Então, ó, aí eu escolhi esse ponto aqui em especial. Por que esse ponto é especial? Porque o ângulo é igual ao ângulo original do triângulo. Deixa eu pintar isso aqui para a gente ver o triângulo, porque pode ser que cause alguma dúvida. O triângulo é esse. Aí eu gerei um outro triângulo aqui, que está respeitando a medida que eu quero, que é o 80.31. Que está respeitando esse lado. Todos os dois triângulos têm o mesmo ângulo e estão olhando para o mesmo lado. Aí vamos voltar para cá. Então esse cara aqui ele é muito especial para mim. Porque agora eu posso voltar lá à semana 1 e fazer o estudo que eu conheço, que é o estudo sobre um triângulo retângulo. E olhar para esse ângulo e olhar para esse carinha. Beleza? Só que a gente tem que olhar uma coisa a mais. Quando eu escolhi esse ponto aqui e ele formou esse ângulo reto aqui, quando eu tinha acabado de explicar a medida do ângulo central, esse aqui, esse carinha, quando eu olho aqui esse 90, ele está olhando para essa corda aqui, não é verdade? E ele está numa margem, então ele mede 90.
Se ele mede 90, a medida do ângulo central dessa corda é o dobro. Aqui, ó, 180. Entenderam essa parte aqui? Eu estou usando... Deixa eu fazer um círculo aqui fora. Eu estou usando esse princípio aqui. Esse é o ângulo central. E esse é o ângulo interior. Quero que eu tinha explicado antes. Que vocês concluíram que era metade. Tá? Se esse cara é 28,38, o central é o dobro. Vamos tentar posicionar de forma que esse cara aqui fique com 90, que nem está na situação lá. Se o interno marca 90, não vai dar 90 aqui, que o sistema não deixa. Mas a gente já consegue perceber. Ó. Se esse cara aqui chegar a 90, quanto é que vai ser o ângulo central ali medido? E aí? Quanto vale esse ângulo central aqui se eu conseguir desenhar 90 aqui? Vamos, pessoal. Tá todo mundo aqui ainda. Só alguém que saiu ali. Se eu consigo 90 aqui, se o programa me permitisse mostrar isso, vocês iam perceber que isso aqui é um ângulo interior 90, então o central que está associado ao mesmo arco, ele tem por obrigação marcar 180. Se esse cara marca 180, é aquela definição que a gente viu. Então quer dizer que o segmento GH ele é diâmetro, porque ele está sendo um segmento com ângulo raso interior, que é essa medida que está acontecendo aqui. Ó. Se esse cara aqui é 90, olhando para o arco BD, então a medida BOD, que é esse ângulo central aqui, mede 180. Por que eu preciso dessa informação? Se esse cara aqui é 180, esse segmento aqui é diâmetro. Então o valor de segmento BD é 2 vezes o raio. De posse disso, eu posso usar o seno aqui, né? Seno desse ângulo vai ser cateto oposto sobre a hipotenusa, que é 2R. Aí a gente vem para cá. Seno do segmento BDC, ou seja, o ângulo vermelho aqui, vai ser o segmento BC, que é o cateto oposto, dividido por BD. Tá aqui. Que é igual a sobre 2R. Né? A sobre 2R. Então, o seno do ângulo A chapéu é A sobre 2R. Ou, se eu quiser organizar em função do diâmetro, passa esse cara para o lado de cá, passa o seno aqui para baixo. Então, ó, o lado A dividido pelo seno de A chapéu é igual a 2R, que é o que ele disse aqui no teorema. Ele diz, ó, a constante de proporcionalidade é igual à medida do diâmetro, no caso 2R, da circunferência circunscrita a esse triângulo. Só que se isso é verdade para todo o triângulo, né? Aí ele mostra aqui sobre outra ótica. Agora não mais olhando para A. Vamos ver aqui. Eu tenho o triângulo aqui. A gente estava olhando para esse, nesse triângulo aqui a gente estava olhando para esse B. E aí eu pude achar esse carinha aqui em especial. Mas agora eu quero olhar para esse ângulo. Vou apagar. Esse ponto e esse ângulo. Eu quero olhar agora para esse lado de cá. Se eu quero olhar para esse lado de cá, eu vou descobrir primeiro quem é
o ângulo interno. O ângulo interno aqui é 39,19. É esse ângulo aqui que a gente está querendo fazer a relação. Então, existe algum ponto, vou colocar um ponto aqui, que também está olhando para esse arco, que é o BC, que vai formar 90 graus. A gente vai encontrar ele, ou pelo menos alguém próximo, dada a limitação do programa. Então, opa, eu posicionei errado. Ah, sim. Agora. Aqui, então, quando eu vou para cá, eu localizo. Bom, não vou conseguir nada melhor do que isso, não. Matematicamente a gente consegue a precisão, mas o sistema aqui, o software, ele não permite uma precisão tão grande. Então, suponha que aqui chegou em 90, então existe esse triângulo aqui. Novamente, ó, esse lado de cá, ele está passando pelo centro da circunferência, o que já me garante, sem precisar ter que mostrar novamente, que o ângulo aqui é 180 graus, nesse ângulo central, isso aqui é o diâmetro. E aí, se chegaria nessa figura aqui, que agora eu tenho um outro ponto associado ao outro lado do triângulo, e aí a estrutura é a mesma. É o seno desse cara, é B sobre 2R's, e está aqui. Então, por um lado, eu cheguei que para A, dividido pelo seno de A, é igual a 2R's. Para Bzinho aqui, dividido pelo seno de B, é igual a 2R's. Da mesma forma, eu poderia fazer para C. Poderia localizar aqui, olhar para cá, já olhei para essa de baixo, né? Olhei para esse outro, eu apagaria isso aqui e olharia para esse lado de cá. Para olhar para esse lado de cá, teria que escrever esse ângulo aqui, remover esse cara de cá, posicionar um ponto aqui, traçar segmentos associados a ele e olhar aonde formaria um ângulo de 90 graus. E procuraria essa estrutura. Aqui tá bom. Até chegar em 90 graus. Quando eu chegasse em 90 graus, eu teria a medida do lado que eu quero. Tá aqui. Esse carinha de cá, mexendo para lá, mexendo para cá, ele vai preservar a mesma medida do triângulo verdadeiro, que é 60,5. Ele está aqui. E aí eu uso a noção da razão trigonométrica do seno nessa estrutura e chegaria que o lado C, dividido pelo seno de C, é igual a 2R's. Então, isso é igual a 2R's, isso é igual a 2R's e isso é igual a 2R's. Se todo mundo é igual a 2R's, quer dizer que todo mundo é igual ao outro. Esse cara é igual a isso, que é igual a isso, que é igual a 2R's. Tudo é igual. Então, essa é a relação que é obtida. O lado A dividido pelo seno de A, o lado B dividido pelo seno de B, o lado C dividido pelo seno de C, ou o lado A dividido pelo seno do ângulo oposto, B pelo seno do ângulo oposto, C pelo seno do ângulo oposto. Normalmente a gente usa essa parte aqui em contas, mais especificamente duas delas, mas vai ter questão que vai pedir para achar a circunferência que circunscreve, e aí a gente usa essa parte aqui da conta. Por exemplo, esse desenho aqui é exatamente o problema original. Ó. 38 graus aqui, 65 aqui, 600 aqui. Vamos para lá. E aqui é a parte alagada. Então, como é que eu faria para achar essa parte alagada? Eu resolveria duas das frações. Como eu só conheço aqui, não só conheço, né, mas que está apresentado aqui, esse ângulo e esse ângulo, eu poderia usar esse outro ângulo aqui. Que ângulo é esse aqui? A gente tem aqui 90, 95, 103. 103 aqui desse lado de cá. Então, aqui é 77. Eu tenho esse ângulo aqui e tenho esse lado oposto. Por exemplo, vamos chamar de A. Então, vai ficar aqui
600 dividido pelo seno de 77 vai ser igual a o valor de D, que é esse cara aqui, dividido pelo seno de 65. A expressão está aqui. Para resolver isso, eu precisaria conhecer o seno de 65 e o seno de 77. A gente já viu como a gente pode fazer isso por transferidor, né? Por régua e compasso, que é o que a gente fez na aula passada no GeoGebra, ou usando uma tabela de relações trigonométricas e chegar a esse valor, ou simplesmente fazendo uso da calculadora. Fazendo uso da calculadora, ó, seno de 65, 0,9063, seno de 77, 0,9743, meio pelos extremos. Quando faz a divisão, se chega à distância de 558 metros. Então, conseguiu achar esse valor daqui simplesmente fazendo uso da relação das leis dos senos. Se eu quisesse obter esse outro carinha de cá, bastava só escolher dois caras que eu conheço. Então, ângulo 77 aqui ficaria 77 sobre o 600 dividido pelo seno de 77, assim como, vamos chamar aqui de Azinho, dividido pelo seno de 38. Quando eu fizesse essa conta, eu chegaria ao valor desse lado. E aí eu conheceria os três lados do triângulo. Pessoal, pergunte aí se não entendeu como é que eu estou fazendo uso desse teorema. Vocês estão aí ainda? Acho que não tem dúvida. Acho que não está em dúvida. A aplicação era bem simples, né? O bom era de fato entender como se constrói essa expressão aqui, mas uma vez aprendido que a relação, né, a lei é essa de cá, aplicar ela é muito direto. Lado sobre seno do ângulo oposto. Outro exemplo aqui, ó, parecido com aquele triângulo que a gente fez lá. Triângulo ABC ao lado. Determinar as medidas do lado de AB e do raio da circunferência. Veja que esse tipo de questão aqui geralmente é mais para concurso, tá? Normalmente em prova a gente não tem muito interesse de calcular o raio da circunferência, porque a gente pode obter geometricamente de outras formas, como a gente viu lá quando a gente estava fazendo a construção pela mediatriz. A gente localiza através desse segmento que está passando por aqui. Mas se quer uma forma prática de calcular o raio da circunferência aqui que circunscreve, para não ter que representar de fato as mediatrizes para achar onde é que é o local dele, porque a ideia aqui é, se eu tenho um triângulo e eu sei que o raio dele aqui, segmento com comprimento fixo, cadê? Segmento com comprimento. Vamos dizer que eu achei que o raio era 5. Aí eu venho aqui, digito 5. 5 ficou muito. Vamos tentar um 3 para pelo menos parecer verdade. Se eu sei que vale 3, eu desenho aqui, ó, dois segmentos que medem 3 e tento localizar ele. Normalmente quando a gente faz isso com régua e compasso, o que é que a gente faz? A gente faz uma abertura no compasso, que mede 3, né? E faz a bola num dos pontos do triângulo. Deixa eu desenhar o triângulo aqui, só para a gente se situar. Eu sei que calculei lá, cheguei ao valor 3. Daqui a pouco a gente vai ver como chega nesse valor 3. Cheguei no valor 3. Aí eu venho, faço a abertura com um compasso de tamanho 3, localizo um dos vértices aqui e faço uma bola marcando a passagem de todos os infinitos pontos que tem distância 3 desse cara. Repito a mesma coisa num outro ponto, qualquer um dos outros dois, e localizo. A partir daí, eu localizo o encontro dessas duas circunferências. E esse local aqui vai ser o centro da circunferência que circunscreve o triângulo. Claro, nesse caso aqui isso não é verdade, porque eu inventei o número 3. Eu precisaria conhecer os valores dos lados aqui para chegar a um número 3. De que forma? Olha a questão aqui. Ele diz, ó, tem um triângulo, eu tenho as medidas do lado AB e do raio da circunferência. Ele quer obter isso.
Só que a única coisa que ele tem é o segmento aqui de baixo, que vale raiz de 128. Não tenho informação desse carinha de cá, e tampouco tenho informação desse outro carinha aqui. Vou usar também a lei dos senos, só que de que forma? Eu vou usar esse pedaço contra esse pedaço aqui? Não, porque eu não tenho mais informação de nenhum outro lado, e nem tampouco também estou querendo. Eu vou pegar qualquer uma dessas partes aqui de uma fração e vou comparar com 2R's, porque a gente viu lá na demonstração que qualquer lado dividido pelo seno do seu lado oposto é igual ao diâmetro, é igual a 2R's. Então a gente volta aqui para a questão. Então, ó, tem um lado e tenho o ângulo oposto. Simplesmente eu vou substituir na expressão. Ele está fazendo aqui por outro caminho. Ele está primeiro localizando esse lado, nessa situação aqui. E está substituindo. Ele precisava fazer isso? Pega aí o papel e a caneta e vamos fazer só com um lado para ver se bate. Do jeito que eu estava falando, eu vou fazer simplesmente raiz de 128 dividido pelo seno de 45 graus é igual a 2 vezes o raio. Quanto é que dá o seno de 45? Um instante que eu calculo aqui. Oi? Um instante que eu te digo, 145. Deu 0,707. Não. Pela tabela. Tá certo. Eu não tô com a tabela aberta aqui. Oxente, sabe de cabeça, não é? Eu tenho uma memória muito ruim pra matemática, professor. Tá. Alguém lembra? Quase estranho de um livro, mas eu não poderia te falar fórmulas. É bom. É bom mesmo. É bom aprender o método de calcular do que os valores decorados. O seno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Tá? Então, ficaria seno de 128, né? Que é 2 elevado à sétima. Eu posso simplificar e escrever apenas 8 raiz de 2 dividido por raiz de 2 sobre 2. Eu estou presumindo que vocês estão com o papel aí do lado e fazendo essa conta. A única coisa que eu fiz foi escrever o que eu tinha falado antes. Raiz de 128, que é esse lado, dividido pelo seno de 45. Isso somente já é igual a 2R's. Não estou indo pelo caminho que o livro está fazendo aqui. Raiz de 128 é 8 raiz de 2, dividido por raiz de 2 sobre 2. Isso é igual a 2R's. Aqui eu tenho uma fração de fração. Vai ficar, então, 16 raiz de 2 dividido por raiz de 2 igual a 2R's. Vai estar gravado isso aí, se vocês quiserem refazer a conta, vocês vão fazer. As raízes se cancelam, eu vou ficar apenas com 16 é igual a 2 vezes o raio. Então, o raio é igual a 16 dividido por 2, que é 8. Tá? Então, simplesmente, somente com isso, a gente chegaria ao valor do raio. Eu não preciso fazer a conta aqui para achar o lado. Apesar de que, claramente, eu vou ter que fazer essa conta, porque ele não pediu apenas o raio, né? Ele pediu a medida do lado AB. Aí eu ia ter que fazer o comparativo entre esse cara aqui contra AB. Então, AB está aqui. Eu preciso descobrir quem é esse ângulo. É o que falta, né? Aqui para 180. E em razão, dividido, né? Por segmento. O seno desse cara aqui vai estar sendo dividido, né? Está na parte de baixo do segmento AB. E aí pronto. Uma vez que eu tenho 8, eu pegaria o compasso, né?
pode ser aqui nesse ponto. Deixa eu ver se eu consigo reproduzir esse problema aqui. Deixa eu apagar tudo. Se esse problema for verdadeiro, a gente vai conseguir desenhar ele geometricamente. A primeira situação é que eu tenho um comprimento fixo de... Não sei se ele vai entender isso. Entendeu? Precisa diminuir a escala. Esse cara aqui mede 128. Eu preciso de uma abertura de 102 graus. Ângulo com amplitude fixa. 102, 105. 105 graus. Então, tá passando por aqui. Deixa eu passar até uma reta aqui. Eu não sei onde é que vai ser o ponto, mas eu sei que ela passa aqui. E o outro carinha é que forma 45 graus. Agora eu teria que achar a B, né? Uma vez que eu tenho a B, está aqui, 8. Segmento 8. Eu vou conseguir colocar isso aqui em cima. Amplitude fixa formando 45. 45 graus. Se é 45 graus, ele parte daqui e passa por essa reta. Pronto. Cheguei ao triângulo aqui. Esse triângulo é o triângulo que está aqui no problema. Vamos ver se é verdade. Primeiro eu preciso de um tamanho 8, né? Que a gente achou lá que o raio era 8. Opa. Tamanho 8. Tá aqui. Se esse tamanho é 8, eu vou agora, pego o compasso, né? Faço uma volta aqui em 8. Beleza. Aí eu venho aqui, clico nesse ponto e desenho outro círculo aqui. Só para ilustrar, eu vou desenhar aqui nesse terceiro também. O ponto 8 está aqui. E ó, quando eu jogo as 3 circunferências, eu acho esse cara. Quando eu acho esse cara, eu centro uma circunferência nele e pego até um vértice. Então, realmente, esse carinha aqui com tamanho 8 é o valor do raio da circunferência que circunscreve esse triângulo. O triângulo está aqui, ó. Bonita a questão vista dessa forma. Está aqui o triângulo. A gente achou, pela lei dos senos, o valor desse cara aqui, que foi 8, né? Fazendo essa conta. E depois achou o raio, que também valia 8. De posse dessa informação, localizou as equidistâncias dos 3 pontos. Uma distância por média de 8 aqui. Se a gente quiser checar, é só fazer isso. Passar aqui esse segmento. Opa, distância. E verificar que realmente o raio é 8. Beleza? Depois vocês voltam aí, tentam fazer essa construção. É bacana pegar um problema que é feito numericamente e depois fazer ele geometricamente e ver que a resposta, se está correta, o gráfico fecha, né? O gráfico tem uma finalidade. Aqui vocês vão encontrar muitas outras questões abordando essa temática, né? Normalmente, em sua maioria, a gente só vai ter 2 situações para se usar a lei dos senos. Em sua maioria, tá? A gente pode ter ideias mirabolantes de aplicar a lei dos senos em outras coisas. Mas, em geral, lei dos senos está associada a lado e ângulo. Então, se eu quero achar um lado, eu preciso ter 2 ângulos e um lado. Ou se eu quero achar
o seno de um ângulo, eu preciso ter um ângulo os dois ângulos, né, para poder mensurar os seus senos e a medida dos seus lados. A partir daí eu consigo achar. Então, são 3 coisas que eu preciso ter para poder localizar uma quarta. E aí eu consigo construir toda a estrutura do triângulo. Ou eu quero o raio da circunferência que circunscreve. Aí, nesse caso, eu só preciso ter um lado e um ângulo. Se eu tiver um lado e um ângulo, como eu fiz aqui no papel, e espero que vocês tenham feito do lado de vocês aí também, a gente consegue achar o raio. São essas as 2 principais situações para se trabalhar lei dos senos. Eu já vou aproveitar e já vou colocar as questões que vão ser. Só vão ser 2 questõezinhas. Por exemplo, essa 7 aqui, da página 36. Deixa eu colocar logo antes que eu esqueça. Como o assunto dessa semana só tem lei dos senos e lei dos cossenos, entre 36? Página 36, questão 7. Deixa eu salvar aqui. Para não ter problema, tá aqui, dia 10 de dezembro vai ser às 23h59. Tá gravado em vídeo. Alguém chegou aí. André. Na verdade voltou, né? Bom, vamos passar mais para frente agora. Já vimos as leis do seno e lei dos cossenos. Bom, se por um lado eu preciso de mais de um ângulo, né? Se a gente quiser trabalhar com os lados na lei dos senos, lei dos cossenos é justamente o contrário. É quando eu disponho de apenas um ângulo. Se eu disponho de apenas um ângulo e conheço a medida são dos 3 lados do triângulo, 2 lados eu conheço a medida do lado e conheço um ângulo, então eu consigo obter uma informação sobre o lado oposto. Em sua maioria, né? Em geral, basta que, dadas os 3 lados e um ângulo, são 4 coisas, eu conheça 3 dessas 4 coisas que eu consigo achar a quarta. Então, eu posso obter o ângulo se eu conhecer os 3 lados, eu posso obter o lado adjacente 1, o lado adjacente 2, se eu conhecer os outros 2 lados e o ângulo, ou o lado oposto, se eu conhecer os adjacentes e o ângulo. O foco é o oposto, mas a gente sempre consegue. São 4 coisas, tendo 3, a gente consegue a quarta. Tá? Nessa situação aqui, a problemática é um pouco diferente. Então, terreno aqui não dava para medir pessoalmente, mas aí um funcionário foi fazer uma medição. Ele estava representado aqui um ponto B, ele quer fazer um túnelzinho aqui, no ponto B de uma cidade, né, a orla aqui da Praia Brava contra a Praia Mansa aqui no ponto M. E aí, para fazer esse túnel, ou seja, essa medição aqui do segmento BM, ele estava nessa posição aqui. E dessa posição, fazendo uso do teodolito também, ele já sabia que essa medida aqui do segmento BF, ou seja, a distância que ele estava da primeira praia, era 1,5 km. E da outra praia, um pouco mais distante, a Praia Mansa, ele estava 3,2 km. E de onde ele estava, a abertura angular que ele fez no teodolito para fazer a visada no ponto M e no ponto B, deu um ângulo de 41 graus. Então, o que é que a gente dispõe? Dispõe do segmento BF, que mede 1,5. Dispõe do segmento FM, que mede 3,2. E tem o ângulo. De posse disso, ele quer obter o lado oposto. Claro, a gente não pode usar
as razões trigonométricas que a gente conhece, porque isso aqui não é um triângulo retângulo, né? A princípio, não pode. Aí, vamos ver o que é que diz o teorema. O teorema diz o seguinte: em todo triângulo, já começa forte, né? Todo triângulo, ele não está dizendo se ele precisa ser acutângulo, obtusângulo ou retângulo, mas todo e qualquer triângulo. O quadrado da medida de qualquer lado é igual à soma do quadrado dos outros dois. Quem já ouviu isso? Alguém já ouviu isso? O quadrado da medida de um lado é igual à soma do quadrado dos outros dois? E aí? Pitágoras. Pois é, Pitágoras já dizia isso, né? Só que Pitágoras ele dizia não o quadrado da medida de qualquer lado, mas ele dizia o quadrado da medida da hipotenusa. Pitágoras dizia isso aqui pra gente. O quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos outros dois lados. Na verdade ele falava catetos, mas em princípio é isso. Só que isso aqui é muito mais forte. Ele está dizendo aqui que isso vale para qualquer triângulo. E também não precisa ser hipotenusa. Você pode pegar qualquer lado. Você pode pegar o lado menor se você quiser. Para isolar, para dizer que o quadrado daquele lado menor é igual à soma do quadrado dos outros dois. Só que essa conta não fecha. Desse jeito ela não fecha. Ela precisa de uma correção. E a correção é essa parte aqui, ó. Menos o dobro, né, do produto da medida desses lados. Quando fala desses lados, quer dizer dos outros dois, tá? Então, menos 2 vezes os outros dois lados, né? Vamos chamar assim, lado A e lado B, multiplicado pelo cosseno do ângulo. Um pouco complexo a definição aqui para a gente ter na cabeça, mas em geral é parecido com Pitágoras a primeira parte, então eu poderia escrever a ao quadrado é igual a b ao quadrado mais c ao quadrado. Tá? B e C estão sendo os outros dois, então eu vou escrever depois de... A primeira fica b ao quadrado mais c ao quadrado. Aí depois disso eu vou escrever menos 2 vezes b vezes c vezes cosseno do ângulo por eles formado. Quando ele está falando do ângulo por eles formado, ele está falando desse cara aqui, ó. Então, em resumo aqui seria esse lado ao quadrado é igual a esse lado de cá ao quadrado somado com esse lado de cá, né? Menos 2 vezes esse lado vezes esse lado vezes cosseno desse ângulo. Mas como é que isso existe? De onde veio isso para que essa conta pudesse ser feita? Então, ó, preste atenção nesse cara aqui. Então, pegou-se aqui um triângulo qualquer. Está aqui o desenho do triângulo. As medidas dele aqui, agudo, agudo e agudo. Então, temos 3 tipos de triângulo que a gente pode usar. Eu tenho retângulo, obtusângulo e acutângulo. Retângulo não faz parte daqui, a gente vai falar mais para frente dele. Retângulo a gente usa Pitágoras, então é essa parte todinha, mas de alguma forma essa correção aqui ela não existe lá. Alguma coisa acontece que essa correção é zero. E a gente vai chegar nesse momento. Então sobra para a gente 2 tipos de triângulo para valer para todos. Acutângulo e obtusângulo. Triângulo acutângulo está aqui. Então, essa abordagem aqui nós temos o vértice B, Bzinho, oposto a ele, vértice A, Azinho, vértice C, Czinho. A jogada está nesses 2 carinhas aqui, ó. Como a gente escreve esses 2 carinhas. Primeiro, a projeção ortogonal que está descendo aqui de C. Então, essa é a nossa altura com relação ao lado AB como base. Então, quando a projeção ortogonal toca o segmento AB, nesse ponto aqui, vamos chamar aqui de ponto H, ela divide o segmento C em 2 partes.
M e C menos M. Por exemplo, digamos que aqui era 7. M aqui, por exemplo, 2. Então, isso aqui é 2, aqui é 7 menos 2, no caso, 5. Então, M por uma parte e aqui C menos M, só para a gente se situar na expressão. Como esse cara aqui é acutângulo, eu não posso usar Pitágoras. Mas eu desci a altura. Quando eu desço a altura, qual a propriedade que a altura me dá? Quando ela é uma projeção ortogonal, então ela forma um ângulo reto com a base. E quando ela forma um ângulo reto com a base, eu tenho aqui o segmento ACH, formando um triângulo, e aqui CBH, formando um triângulo. Não um triângulo qualquer, mas um triângulo especial. São dois triângulos retângulos. E daí eu posso usar Pitágoras. Então, eu vou usar Pitágoras primeiro no maior. Pitágoras no maior vai ficar A ao quadrado, está aqui, é igual a H ao quadrado somado com essa expressão ao quadrado. Ó. Repara bem aqui. Foi Pitágoras. Vou usar Pitágoras no menor. Esse aqui é direto. Só que aqui está escrito já isolando H. Mas como é que ficaria a expressão aqui? A expressão aqui verdadeira ficaria B ao quadrado é igual a H ao quadrado mais M ao quadrado. Só que eu tenho H ao quadrado mais M ao quadrado. E eu quero deixar H isolado. Então, eu não estou somando com M ao quadrado, eu vou passar ele subtraindo. Então, vai ficar aqui H ao quadrado é igual a B ao quadrado menos M ao quadrado. Mas por que eu fiz isso? Eu fiz isso porque eu tenho essa primeira expressão. E nessa primeira expressão eu tenho H ao quadrado aqui, que vale B ao quadrado menos C ao quadrado, menos M ao quadrado. Então, eu vou pegar isso aqui e substituir neste lugar. Então, ó, vou repetir essa expressão com isso aqui posicionado por esses valores. Então, A ao quadrado é igual a H ao quadrado, ó, esse carinha aqui está aqui no lugar de H ao quadrado agora, mais o desenvolvimento disso. Isso aqui é um quadrado da diferença, né? Então, primeiro ao quadrado está aqui, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo está aqui, mais o segundo ao quadrado. Então, essa expressão que a gente está vendo aqui é simplesmente a expressão desse triângulo maior. Só que, o que é que eu ganho quando eu faço essa expressão? Ó? Olha esse mzinho aqui. Esse mzinho aqui anula esse outro carinha aqui. E quando anula, eu fico apenas com A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado menos 2CM. Essa é nossa expressão. A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado menos 2CM. Só que M não faz parte da estrutura verdadeira do triângulo, porque quando eu olho para o triângulo, eu não vou estar descendo a projeção ortogonal desse cara, dividindo o pedaço em M e C menos M. Eu olho para esse cara pensando apenas nos lados dele, que são A, B e C. Então, essa expressão aqui, ela não pode depender de M. Como é que eu corrijo isso aqui para não depender de M e sim depender de um dos lados? Eu volto a olhar para o ângulo que eu estou estudando aqui, que é o ângulo A. Quando eu estou estudando o ângulo A, eu vou calcular aqui o cosseno desse ângulo, para esse triângulozinho aqui. Ó. Quando eu calculo o cosseno, eu tenho um cateto adjacente, M, dividido pela hipotenusa B. Então, ó, o cosseno de A chapéu vai ser M sobre B. Esse cara eu vou passar multiplicando. Então, ó quanto vale M. M vale B vezes cosseno de A chapéu. Posso pegar aqui isso e substituir no lugar desse M, e eu fico com essa expressão no lugar. Primeiro ao quadrado, né? No caso A ao quadrado, que é o cara que eu estou estudando, que é o oposto, é igual a B ao quadrado, que é esse lado de cá, mais C ao quadrado, que é esse lado de cá, menos o dobro do produto dessas medidas, no caso B por C, está aqui, pelo cosseno do ângulo por eles formados. Ó. O ângulo por eles formados entre C e B é o A chapéu. Então está aqui, cosseno de A chapéu. E aí a gente chega nessa expressão. Claro, a expressão é essa de cá, porque eu estou olhando para esse carinha aqui como o ângulo que eu estou procurando, né?
e o lado oposto é esse. Se eu estivesse olhando para esse cara aqui como lado oposto, o ângulo que eu estou olhando aqui, ó, é B chapéu. E como é que ficaria essa expressão? B ao quadrado é igual a quadrado mais C ao quadrado menos A e C ao quadrado vezes 2, né? Vezes cosseno do ângulo oposto. Já se eu estivesse olhando para C aqui, o ângulo fosse C chapéu, o oposto seria C. Então, C ao quadrado é igual a ao quadrado mais B ao quadrado menos 2 vezes A e B vezes cosseno do ângulo oposto, no caso, C chapéu. Então, no caso acutângulo, está tudo muito claro, está tudo muito bem resolvido. Isso aqui funciona direitinho, o teorema é verdade. Vamos parar aqui e olhar para o caso se a gente estivesse estudando um triângulo retângulo. Deixa eu desenhar aqui um triângulo retângulo. Será que a lei dos cossenos vale para um triângulo retângulo? Deixa eu passar uma reta. Pronto. ,90 graus foi parar muito longe, foi. Passar outra reta aqui. E agora um segmento. Então eu tenho esse triângulozinho aqui. Então, ó, por Pitágoras a gente sabe que não posso usar qualquer lado. Eu só poderia usar aquela lei lá em um carinha, que seria na hipotenusa. Quando eu estou olhando aqui para esse triângulo retângulo, eu só poderia usar para descobrir esse lado. Então seria h ao quadrado, né, que é a hipotenusa ao quadrado, é igual a... Vamos chamar assim de... Vamos chamar isso aqui de A para facilitar a minha vida. A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Na lei dos cossenos ainda teria que ter aqui menos 2 vezes B vezes C vezes cosseno do ângulo oposto. Mas quem é o ângulo oposto a esse carinha aqui? 90 graus. E na aula passada a gente estudou ciclo trigonométrico. Quanto vale o cosseno de 90 graus? Alguém lembra? 0. Cosseno de 90 é 0. Então, a segunda parte, que ficaria menos 2 vezes B vezes C vezes 0, daria 0. Então, realmente, quando eu calcular a lei dos cossenos no triângulo retângulo, vai ficar simplesmente A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Pitágoras. Se for acutângulo, a expressão é essa. E aí não fica limitado apenas a um dos ângulos, né? Vale para todos eles. Vamos só checar uma coisa aqui para ficar bonito para vocês. Deixa eu puxar esse ponto aqui e aí vocês calculam aí. Esse está solto. Não. É porque esse é ângulo fixo, né? Então, vou mudar esse ponto aqui. Pera, deixa eu desfazer esse triângulo primeiro. Vou colocar esse ponto aqui. Vou desenhar esse segmento. Vou apagar esse segmento. E aqui eu vou desenhar esse triângulo. Vocês vão calcular isso aqui, ó. Vou te dar um ângulo. Vou tentar deixar esse ângulo mais bonito possível, tá? Mas vocês vão para a calculadora de todo jeito. Então, 30,76. A calculadora vai fazer muito bonito. Eu quero calcular esse lado aqui. A informação que eu estou te dando para esse lado é essa. E outra informação que eu estou te dando para esse lado é essa de cá. Assim fica mais bonito.
Pronto. Então, eu vou usar a lei dos cossenos aqui. Eu consigo puxar esse ângulo? Consigo, olha aí. Então vai ficar aqui, ó, segmento esse lado de cá ao quadrado é igual a esse valor aqui ao quadrado mais esse valor ao quadrado menos esse valor, duas vezes, né? Esse valor vezes cosseno desse ângulo aqui. Aí eu quero que vocês me digam quanto vai dar. Faz aí. Vou calculando aqui também, só para ter um ponto de visão. 17,04 vezes 17,04. Aqui eu vou ter dos 90,3616. O outro é 14,64 vezes 14,64. O outro é 214,3296 menos 2 vezes 14,64 vezes 17,04. Eu tenho aqui menos 498,9312 vezes cosseno de 30,76 graus. 30,76 graus. O cosseno disso, vamos usar uma aproximação aqui de 0,8593. Então, 498,9312 vezes. Eu vou 0,8593, só para ficar uma aproximação. Opa, acho que tem alguma coisa aqui. (498) tá certo, 9312 vezes 0,85 deu 428,7616. Então é 290,3616 mais 214,3296, que é isso aqui, menos 428,7616. Então eu tenho que o lado que eu quero ao quadrado tem que ser igual a 75,9296. Será que vocês acharam esse valor correto? Vamos ver. Esse é o lado ao quadrado, né? Então o lado teria que ser 8,7138. Vou dar uma pausa aí de momento de suspense para vocês refazerem essa conta. Em 5 minutos a gente retoma. Volto já já. Vê aí se meus cálculos estão corretos ou não. Deixa eu puxar a calculadora para cá. Aqui está a fila do lado, né? Todos os cálculos que eu fiz. Aí vocês veem se a expressão que eu usei foi correta. Quando eu voltar, vocês me dizem se o valor do lado seria 8,7138 direito. Rapidinho.
Voltei. Cheguei. E aí? A conta tá certa? Sim, professor. Chegar nesse valor? E aí, será que vai bater? Bateu, né? Então a gente pode usar lei dos cossenos num triângulo que é retângulo. Então, claro, se a gente for falar Pitágoras aqui, ele é válido nesse caso aqui, porque esse cosseno é de 90 graus. Mas se eu for querer achar essas outras medidas aqui, através de lei dos cossenos, eu posso obtê-las, fazendo uso da fórmula do jeito correto. Só que aqui vamos ter um pequeno probleminha agora. Não é bem um probleminha, mas é o posicionamento da fórmula no caso obtusângulo. Como a gente sabe, o terceiro caso, para ser obtusângulo, quer dizer que eu vou ter um ângulo aqui, ó, maior do que 90 graus. E aí a gente vai ter uma pequena correção que fazer na demonstração. Eu vou repetir aqui a demonstração. Ela é totalmente parecida com a primeira, só que tem algumas ressalvas. A primeira delas é a posição da projeção ortogonal da altura, né? Então aqui, ó, tem um ponto C. Quando eu desço a projeção ortogonal, o ponto H fica aqui. Então a altura está aqui interna do triângulo, pela própria concepção desse triângulo aqui ser agudo. E aí eu tive que esse cara é M e esse cara aqui C menos M. Já no caso acutângulo, quando eu estou aqui no ponto C e eu desço a projeção ortogonal, ó, ela também vai formar o mesmo triângulo retângulozinho lá. Os dois, né? O menor e o maior. Só que esse cara está fora do triângulo. Pelo fato dele estar fora do triângulo, o que é que a gente vai ter? A gente vai ter uma modificação aqui na fórmula quando eu estiver olhando para esse carinha aqui, o M. Porque eu vou ter no triângulo maior esse segmento aqui que vai ser C mais M. E do menor continua sendo M, não vai ter mudança. Já aqui, no anterior, ele estava interno. Então, para um triângulo era M, mas no outro triângulo, ele era a diferença do todo por essa parte. Então, C menos M. Fora isso, vai dar tudo a mesma coisa. E a ressalva do ângulo também, porque ele é maior do que 90 graus. A gente sabe que quando o ângulo é maior do que 90 graus, no caso do cosseno, a gente viu que no ciclo trigonométrico, o cosseno, o eixo dos cossenos é o eixo X. Então, se eu estou de 0 a 90 graus, o cosseno ele é positivo. Mas aí, quando eu passo do 90, que ele vai ter valor 0, quando eu passo para no segundo quadrante, ele assume valor negativo. E aí a fórmula não vai ficar mais com esse menos aqui, ela vai ficar com um maisinho. Vamos chegar lá. Então, vamos olhar para o triângulo BCH. B está aqui, C está aqui e H está aqui. Então, estamos falando do triângulo maior. Então, é A ao quadrado mais, que é igual, né? H ao quadrado. E aqui, ó, C mais M ao quadrado. Essa é a modificação que eu falei. E o outro é a mesma coisa. Tem aqui que é B ao quadrado, é igual a H ao quadrado mais M ao quadrado. Eu isolo o H, então fica H ao quadrado é igual a B ao quadrado menos M ao quadrado. Pego essa informação aqui de H ao quadrado, vou substituir aqui em cima. Vou ficar com toda essa expressão aqui. Vamos desenvolver aqui, só que aqui agora é um quadrado da soma e não mais da diferença. Então é primeiro ao quadrado mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, está aqui, somado com M ao quadrado. Novamente, esse carinha de cá e esse carinha se anulam. A expressão que fica é isso aqui. A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado mais 2 vezes CM. Olha aqui, a anterior. A expressão que ficava era menos 2 vezes CM, no caso agudo. Isso vai mudar a fórmula? Não. A gente vem para cá e a gente precisa obter esse M. Quando a gente vai obter esse M, de onde é que a gente vai obter o carinha para mexer nesse? Lembrando que a gente está olhando para A.
se a gente está olhando para A, o ângulo oposto continua sendo A chapéu, que é esse cara aqui, ó. Não é esse que está marcado aqui em cima não, tá? É o ângulo que está sendo marcado aqui. Esse ângulo que está aqui, ó, 180 menos A, é justamente o que falta para 180, é esse aqui. Mas o ângulo em estudo dessa lei dos cossenos que a gente está tentando mostrar aqui é em A chapéu. A chapéu é esse ângulo aqui agudo, está aqui embaixo. Então vamos lá. Eu quero achar o cosseno, nesse caso aqui, de 180 menos A, que é o carinha do triângulo menor, esse pequenininho aqui. Porque é esse triângulo retângulo que eu posso usar as razões trigonométricas. Precisa ser triângulo retângulo. Poderia usar no maior, mas o ângulo em observação é o A. Então eu estou procurando 180 menos A. Aqui vai ficar M sobre B, da mesma forma de antes. M sobre B. Isolando, M vai ser igual a B vezes cosseno de 180 menos A. Por que 180 menos A? Lembra quando a gente estava vendo a questão de redução do primeiro quadrante? Ou seja, quando eu tenho um carinha que está lá no segundo quadrante, como é que eu faço para verificar o valor dele? A regrinha para reduzir do segundo para o primeiro quadrante era π, né? Menos o ângulo do primeiro quadrante. Então, era 180 menos A. É exatamente isso que a gente está aplicando aqui. Uma redução ao primeiro quadrante. E como a gente sabe, o cosseno de 180 menos A, que ele está falando nesse momento aqui, parece um número grande, mas é um ângulo pequeno. Por exemplo, vamos dizer aqui que o ângulo A seja 120. Então, 180 menos A, na verdade, é 60. Tá ok? Então, ó, cosseno de 180 menos A é igual ao ângulo de A. Aqui, ó, cosseno de A. Só que com sinal negativo, porque eu estou fazendo uma redução para o primeiro quadrante. O cosseno do segundo quadrante é igual ao cosseno do carinha correspondente a ele do primeiro quadrante, mas com sinal trocado, porque a gente sabe que cosseno do primeiro quadrante é positivo, cosseno do segundo quadrante é negativo. Então, onde tem cosseno de 180 menos A, eu vou substituir por menos cosseno de A. Daí fica M é igual a menos B vezes cosseno de A. E aí eu volto para aqui para a fórmula de cima. Quando eu substituo isso, eu recaio, ó, na mesma expressão do caso agudo e do caso que funciona no triângulo retângulo. Idem se eu estivesse olhando para o isolando B, idem se eu estivesse isolando o C. Tá? Então, quando eu estiver fazendo esse cálculo aqui, quando eu estiver usando a lei dos cossenos, eu vou estar usando a expressão com negativo, sempre. Um lado ao quadrado é igual um outro lado ao quadrado mais o terceiro lado ao quadrado menos duas vezes o primeiro pelo segundo vezes o cosseno do ângulo. E quando é que ele vai ficar positivo? Quem vai ficar positivo é o cosseno aqui, ó. Se o ângulo aqui é 120, calcula aí quanto é que é o cosseno de 120. Tem 7. Menos 0,5. Pois é, o cosseno de 120 ele é negativo. Aí quando eu coloco aqui na fórmula o valor negativo, essa expressão aqui, essa terceira parcela aqui, ela fica positiva. Então o negativo que é original da fórmula aqui, com o negativo do cosseno, porque ele está no segundo quadrante, é um caso obtuso, vai fazer com que a expressão fique positiva. É bom prestar atenção dessa forma. A expressão da lei dos cossenos é sempre essa de cá. É sempre com o negativo na frente do 2. Ela, ora, vai ficar positiva porque o resultado do cosseno é que deu negativo. E o resultado do cosseno vai dar negativo quando ele estiver no segundo quadrante. Não tenta criar situações de, quando ele é acutângulo, a expressão ela é negativa. Quando ele é obtusângulo, a expressão é positiva. Isso é verdade. Mas se você corrigir isso aqui e substituir a redução do primeiro quadrante, por exemplo,
Eu falei o 120, não é? Essa expressão poderia ser escrita com positivo se você soubesse que o cosseno de 120 é igual a menos o cosseno de 60, que é a sua contraparte do primeiro quadrante. Aí sim a expressão ficaria mais 2 vezes BC vezes 60, porque eu não estou olhando o cosseno de A, e sim cosseno de 180 menos A. Tá? Sempre usa ela negativo para não ter dúvida e não ficar enrolado quando é que é positivo, quando é que é negativo. É sempre negativa a expressão. Calcula direitinho quanto vale o cosseno para saber se ela é positivo ou negativo e substitui lá. E depois faz o jogo do sinal. Aí não vai ter falha. Aí aqui, ó, o exemplo lá do problema da situação que foi passada na questão. Está aqui. A distância de Brava para Mansa é x. Aqui é a distância que ele estava do ponto das praias lá, 1,5 km para 3,2 km. E a abertura angular que ele conseguiu marcar com o teodolito, 41 graus. Isolou esse carinha aqui, ó, x ao quadrado é igual a 1,5 ao quadrado mais 3,2 ao quadrado menos 2 vezes 1,5 vezes 3,2 vezes o cosseno do ângulo. É só conta. Fez os cálculos corretos, substituiu os valores, fez as multiplicações, calculou a diferença, chegou-se ao resultado. Então, a aplicação tanto da lei dos senos quanto da lei dos cossenos ela é muito simples, desde que você entenda o que está fazendo, desde que você saiba quando e como aplicar cada um. Por exemplo, eu poderia usar nesse caso aqui lei dos senos? Sim ou não? Não. Por que não? O ângulo falta. É, Outro ângulo. falta o ângulo, né? No máximo que eu conseguiria fazer aqui aplicando a lei dos senos seria achar o raio da circunferência que circunscreve, né? Graficamente, eu conseguiria obter essa estrutura. Talvez com muito esforço eu conseguisse chegar a esse resultado. Por exemplo, botar um ponto aqui, distância fixa. Vou colocar 15, onde era 1,5, só para poder ilustrar no tamanho. Esse aqui é o 15, né? Depois uma abertura de 41 graus. Vou passar uma reta aqui. E a outra teria que ter um comprimento de 3,2. Então, 32. Aí agora eu vou pegar essa e vou colocar em cima dessa reta aqui o mais preciso que eu consiga. Pronto. Então, daqui está o segmento. É esse segmento aqui que eu quero, né? É o BC. Vamos construir a estrutura. Calcula aí para mim e me diz quanto é que daria o valor do raio. Pode ser usar o 32 mesmo, né? Se eu fosse usar aqui a lei dos senos, eu poderia ter aqui... Ih, eu nem posso nem tentar achar o raio. Porque eu conheço esse cara, mas eu não conheço informação nenhuma desse ângulo. Eu conheço esse cara, mas eu não conheço informação nenhuma desse ângulo. Então, nem o raio daria para fazer, nem forçando a construção da estrutura, eu chegaria. Eu conseguiria, sim, graficamente, traçar as mediatrizes, né? Achava essa mediatriz, achava essa segunda, achava essa terceira, aí eu localizaria aqui o centro do círculo e depois acharia o valor do raio
por medição direta. Teria que vir aqui e eu acharia o valor do raio. Mas pela lei de fato do seno não daria nem para achar esse raio, muito menos calcular a informação que fica. Beleza. Não deu para fazer uma construção geométrica bonitinha. Aqui tem outros exemplos que vocês podem exercitar aí. A questão que vocês vão fazer vai ser essa 17. Ela parece ser bonita. Página 40, questão 17. Página 40, questão 17. Serão essas duas questõezinhas aí. Bem simples. Na figura, sendo a medição do ABC, então ele está falando do ângulo B aqui, alfa, determine quanto vale o cosseno de alfa, o valor dessa altura e a área do triângulo. Tem muita coisa que fazer não. Só caso vocês fiquem com dúvida, quando vocês acharem H aqui, vocês terão a altura, ele já está te dando 10 aqui. Então, base vezes a altura dividindo por 2, não tem muita mágica. Outra abordagem para calcular a área do triângulo, fazendo uso disso aí que foi medido, essa fórmula aqui é a que vocês conhecem, que é a que a gente viu lá na semana 2, área de figuras planas. Mas ele também pode obter, por essa forma aqui. Em qualquer triângulo, a área é igual ao semiproduto, né? Semiproduto, porque está dividido por 2, das medidas de dois lados pelo seno do ângulo por eles formados. Então, se eu conheço esse cara, se eu conheço esse outro carinha, e eu conheço esse ângulo, eu conheço a área. Então, olhando aqui o problema, tenho isso, achou esse carinha aqui, resolve meu problema. Como é que chega a essa fórmula? Como é que essa fórmula é gerada? A estrutura dela vem disso aqui, Você tem esse triângulo, você desce essa projeção ortogonal aqui, você vai ter a altura. Aí quando você olha para a altura, que seria base vezes a altura dividido por 2, né? A estrutura de área, vamos meter um seno aqui. Quem é o seno? Seno de B seria H sobre C, certo? Só que aí eu quero isolar H, não é? Seno é igual a H sobre C, aí eu pego o C e passo multiplicando o seno. Então, H passa a ser agora C vezes o seno. Então, eu vou escrever aqui no lugar do H, C vezes seno do ângulo. Então, essa expressão que está aqui é simplesmente porque eu obtive a altura em função desses dois carinhas aqui, Desci aqui uma altura. Quando eu desço uma altura, isso aqui vira um ângulo reto. Então, H aqui vai ser dado por seno desse ângulo é igual a H sobre C. Quando você isola, você obtém isso aqui. É uma outra forma de vocês calcularem a área. Em algum lugar aqui ele deve provar isso. Se não, paciência. Tem outras questões aqui. É bom vocês darem uma olhada se acharem que vale a pena. E tem sempre o desafiozinho, né? O desafio tá aqui um hexágono. Ele é regular, então todos os segmentos aqui têm a mesma medida. E o perímetro é 48. Se é 48, a gente já sabe de quebra que o lado vale 8, né? Porque são 6 lados. 6 vezes 8, 48. Do vértice A, saem 3 diagonais. 1,
2, 3. Qual é a soma da medida dessas diagonais? E aí? Quanto vale? A primeira delas, que é essa daqui do meio, é fácil de calcular porque a gente sabe que esse segmento que vai de D até o centro de um hexágono, ele é exatamente o valor do lado, né? Então, se o lado era 8, esse daqui já vale 16. Para obter esse cara aqui, como é que eu vou fazer? Se isso aqui é um hexágono, esse triângulo aqui ligado ao centro, ele é equilátero. Vocês viram isso quando fizeram aquelas questões lá dos polígonos regulares. Então, se ele é equilátero, esse ângulozinho aqui pequenininho é 60, assim como esse daqui de cima também é 60. Então, esse cara aqui é 60. Então, tem um 60 e esse segmento. Segmento aqui e um ângulo de 60. Eu posso descer uma projeção ortogonal aqui. E aí, achar a altura. Alguma ideia de como fazer isso? Vamos desenhar isso aqui. É um hexágono e o lado mede 8. Se é um hexágono e o lado mede 8, opa. Agora 8. Então, essa circunferência retém a estrutura. Beleza? Estou apenas fazendo uso do princípio da geometria. Opa, ao contrário. Se é um hexágono, a circunferência que circunscreve ele divide ele em 6 partes. E aí eu estou localizando essas partes pelas interseções. Então, ó, o hexágono está aqui. Pronto. Esse é o hexágono. Vamos dar uma cor nisso. Como eu falei, a primeira diagonal, ó, ela vale 16, porque esse pedaço vale 8 e esse pedaço vale 8. A grande jogada agora é descobrir quanto vale esse e esse. Porque esse segmento aqui, distância. Esse segmento aqui a gente já tem que vale 16 pela própria construção. Alguma ideia de como obter esse pedaço? Lei de cossenos? Pode. Pode usar a lei dos cossenos. Sabendo o ângulo ali do... Isso. Como eu disse, esse cara aqui, deixa eu mostrar ele mais claramente aqui. Tá? Quando eu olho esse carinha daqui de baixo, que é o mesmo que está aqui em cima, eu tenho que o ângulo formado aqui é 60, porque esse triângulo aqui é equilátero, assim como esse triângulo aqui em cima também é equilátero. E esse ângulo mede 60. Então, já tenho esse ângulo, eu tenho esse lado de cá, tá vendo aqui? Que mede 8, né? Então, esse cara mede 8. Esse comprido aqui mede 16. Aí, por lei dos cossenos, eu chegaria que esse carinha daqui vai medir quanto? Vamos fazer aqui. Eu não sei limpar, acho que assim limpa. Pronto, vai limpar. Então,
o oposto ao quadrado, né? Esquece o oposto ao quadrado. Aí tem aqui 8 vezes 8, é o primeiro, mais 16 ao quadrado, tá aqui, 320, né? Então, esse lado de cá ao quadrado, mais esse de cá ao quadrado, já dá isso. Vamos colocar outra parte agora. 2 vezes 16 vezes 8. Essa parte aqui a gente guarda. E cosseno do ângulo. O ângulo oposto é esse carinha de cá. Cosseno de 60 eu vou só representar aqui, mas se a gente fosse fazer mesmo, a gente usaria raiz... cosseno de 60 não, cosseno de 60 meio, né? Poxa, não marcou não. Cosseno de 60, 0,5. Então, essa expressão aqui é 256, aí bota aqui, vezes 256, 128. Então, a segunda parte eu já tenho, que é 128. A primeira parte foi 320, então 320 menos 128 dá 192. Isso é o valor desse segmento do lado de cá ao quadrado. Então, opa, cadê a raiz? Deveria estar aqui. Eu acho que eu fiz alguma coisa errada. Se eu for usar essa raiz, eu vou levar a potência isso aqui. Não tem a potência aqui não? Pronto, agora. É porque eu cliquei aqui. 13,8586, né? Vamos ver. Tá aqui. Chegamos o lei dos cossenos ao valor desse. O valor desse é a mesma coisa, né? Então, seria simplesmente isso aqui vezes 2, 27,71 mais 16. Então, o valor mais exato aqui para essa medida da soma dessas três seria aqui, ó, 43,71. E aí, a gente chegaria à soma das três diagonais. E aí, era um desafio ou era muito fácil? Dá para fazer tranquilo? Certo. Beleza. É isso, pessoal. A aula de hoje era até um tanto curta, né? Só tinha dois assuntos, era a lei dos senos e a lei dos cossenos. As duas questões são bem simples e pequenininha. Na próxima aula a gente vai falar disso aqui. É bom, para entender bem, que você já dê uma olhada para vir cheio de dúvida dessa parte aqui, porque a gente vai envolver funções. É o que vocês viram lá em Matemática 1. Eu não sei o quanto vocês estão treinados da parte de matemática funcional, né, que é a parte de estudo de funções. Aí pode ser que dificulte um pouco, porque a gente vai ver aquele ciclo trigonométrico da aula da semana passada, só que o comportamento dele como funções. Então é como se a gente estivesse pegando os valores dele e construindo um gráfico lá no plano cartesiano. Então, se tem alguma coisa que está pendente ainda nessa parte de função, dá pelo menos uma revisada, uma lida rápida, assim, só para se situar o que são cada coisa. Tá bem? Certo. Então, bom descanso para vocês e não deixe de fazer a atividade. É bem curtinha, duas questões. Eu acho que se vocês sentarem agora, em 20 minutos, vocês fazem essas duas questões. Tenta ao máximo não deixar para depois, para não perder o prazo. Tá bom? Obrigado. Até mais. Bom descanso. É, professor? Até.